Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Pai Santo e poderoso, nós apresentamos o Teu Filho ao Senhor nessa noite. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que Ele continue sendo um canal de bênção sobre as nossas vidas, assim como Ele já tem sido. Pai, toma o coração do Teu Filho nessa hora e guarda o coração dele. Esconda-o em Ti. Guarda a família, guarda tudo aquilo que está ligado a Ele. E que em nome de Jesus, que a palavra que o Senhor já o direcionou, que venha fluir através da boca do Teu Filho, para a glória do Teu nome. Que seja, ó Deus Santo e poderoso, como uma boa semente. E que estejamos aqui com o nosso coração, ó Deus, como terra fértil, pronta a receber aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, ó Pai, usa-o, ó Deus, com ousadia, com autoridade, e que em nome de Jesus, a Tua presença, ó Deus, continue sendo manifesta neste lugar. Abençoa a vida do Teu Filho, a casa dele, para a glória do Teu nome. Tudo aquilo que Ele tem semeado sobre as nossas vidas, sobre este ministério, sobre, ó Deus, o Teu reino, que em nome de Jesus, que Ele venha colher muito mais, que Ele venha colher em abundância, que Ele venha colher em bênção, Senhor, em todas as áreas da vida dele. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Pai do Senhor, Cris. Você está ligado no que Deus está falando desde o início? Deus falou de gratidão? Falou? Abra suas Bíblias no Evangelho de Lucas. No capítulo 17, a partir do versículo 15. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado. Fala para ela assim, não fale comigo. Amém? Depois hoje nós vamos entender o porquê. Todos acharam? Capítulo 17, versículo 15. Diz assim. Aqui nós vamos falar da cura dos 10 leprosos, não é isso? Vamos ler a partir do 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram puros ou limpos. E um deles veio, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus timidamente, é isso? Em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em, dando-lhe, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse-lhe: Não te foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe: Levantai e vai, a tua fé te salvou. Pai poderoso e santo, eu quero te glorificar, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero me sujeitar neste momento, nós já oramos ao Teu Espírito, e pedir que o Teu Espírito nos conduza, Senhor, para que possamos entender qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Pode sentar. Lembra que nós começamos o culto aqui falando de gratidão? Sim ou não? Você prestou atenção no louvor aqui? Prestou? Foi dito de entrar e se envolver e adorar? Sim ou não? Vocês viram que
até os preletores que têm vindo nos dias de quinta-feira têm falado de adoração, eles têm falado das mesmas coisas que nós estamos tratando aqui no domingo e eles não têm contato com a gente. Assim, de estar ouvindo o que está sendo dito aqui, né? E o que me chama a atenção nessa passagem é que 10 pessoas receberam cura. Amém? Mas apenas um voltou. E eu quero me perguntar hoje, perguntar para mim, eu estou no meio dos 9 ou eu sou aquele que voltou? Porque o que me chama a atenção é que esse homem, ele não apenas voltou. O que é que ele fez mais? Quem lembra? Ele se pros e o adorou. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Quando eu adoro, quando eu me prostro, eu estou reconhecendo que Ele é maior, que eu me sujeito e que eu reconheço que aquilo que eu recebi veio dele. Quem é militar aqui, tem pessoas aqui que conhecem que são militares, né? O militar ele não deixa de ser militar nunca, nem quando ele aposenta, né? Nós entendemos um pouquinho disso, né? Que a gente não entende ainda na essência que precisa. Mas eu passei por um momento assim, bem delicado. Vocês conhecem o bispo Joselito, né? Ele é capitão. E eu, sargento. E ele trabalhava numa seção do QG que nem todo mundo tinha acesso. E aí eu fui visitá-lo um dia. Ele falou, meu pastor, ele era minha ovelha ainda, né? Eu fui visitá-lo. E eu cheguei lá e falei, eu queria falar com o capitão Joselito. E aí os outros militares entraram lá e falaram, capitão, tem um sargento aí querendo falar com você. Aí ele, quem é? Sargento Darley. Não, manda entrar. Manda ele entrar. Aí eu cheguei lá e, permissão, capitão. Sargento Darley, permissão para falar com o senhor. Ele, para com isso que você é meu pastor. Mas ele estava reconhecendo que onde Deus o colocou, ele tinha que ser honrado. E em contrapartida, ele quebrou o protocolo dizendo, o senhor é autoridade sobre a minha vida. Então, quando esse que voltou se lança aos pés e o adora, amém? Ele está reconhecendo, ele está se sujeitando ao senhorio daquela pessoa, da pessoa de Cristo. E o que me chama a atenção, queridos, é que há algum tempo a gente já vem falando de adoração, não vem? Sim ou não? Você tem discernimento, sabe que o ambiente está mudando. O ambiente espiritual, a atmosfera, né? Eu fui pregar quinta-feira na igreja do Bispo Marcos. Gente, quando eu cheguei na igreja, o culto não havia começado. Aí eu entrei e o culto começou. Que presença gloriosa. E aí eu fiquei calado, né? Onde tem presença de Deus, tem milagre, tem resposta, tem tudo, não tem? Fiquei calado, aí preguei. Aí, durante a minha mensagem, eu falei, gente, que presença gloriosa. Aí o bispo gritou de lá, falou, sabe por quê, meu bispo? 1 hora antes do culto, nós viemos para cá, nos prostramos e começamos a adorar. E ninguém falava dentro do templo, a não ser para salmodiar ou para adorar ao Senhor. Eu recebi resposta, eles receberam respostas. Porque a gente não pode se envolver, queridos, apenas um pouco. Amém? Vamos supor que o Fabinho é meu chefe, é meu líder, é uma autoridade sobre a minha vida. Como é que fica eu estar conversando com o Fabinho? Ô, Fabinho, olha, mestre, meu senhor. Pois é, né? Pois é, então voltando, né? Porque às vezes a gente faz isso no culto. Enquanto nós deveríamos estar rendidos, a gente... Quem é que gosta de quando a pessoa está conversando com você, ela sai e vai dar atenção para outra? Os 9 receberam a bênção.
mas um voltou com a gratidão. Reconhecimento. Ele reconheceu que receber aquele favor. Ele reconheceu que recebeu, amém, aquela bênção. E quando nós paramos para analisar, queridos, e nós vamos ler mais alguns textos, amém? Abre lá em Mateus 8. Esses dias a gente tem passeado bastante na Bíblia, né? Evangelho de Mateus, capítulo 8. A cura de um leproso. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode ou tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou limpo. Disse-lhe então Jesus: olha, não diga a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote. Apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servires de... Aqui, além de dizer de testemunho, ele diz: vai lá e cumpre a lei. Vai lá e cumpre o protocolo. E as novas gerações, queridos, elas não gostam de protocolo. Elas gostam de pular protocolo, elas não gostam de se sujeitar. E o próprio Cristo, ele diz: olha, você está curado, mas vai lá e faz o que tem que ser feito. Vai lá e cumpre a lei. Vai lá e cumpre o princípio. E quantas vezes nós pulamos o princípio? Quebramos princípios. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Show? O que é que está escrito aí? Deus é o quê? Deus é? E o que é que importa? Em espírito e em... Aquilo que eu expresso de espírito, aquilo que eu me envolvo, eu posso fazer pela metade? Deus é espírito, mas importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Fala-se tanto das coisas espirituais, mas a adoração ela tem que ser genuína. A adoração ela não pode ser um momento. João capítulo 9, versículo 38. Quem pode ler para nós? Vamos a partir do 37, amém? Não, pode ler somente o 38. Quem pode ler para nós? Amém? Vamos voltar um pouquinho aqui para a gente entender, tá bom? João capítulo 9, versículo 38.
Diz assim: bem sois que sei descendência de... Opa, eu abri errado, perdão. A partir do 37 diz assim: e Jesus lhe disse: tu já o tendes visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor. E o adorou. Queridos, olha aqui para mim. Quando nós pegamos a palavra de Deus, nós vamos estudar sobre a vida de José do Egito. Amém? Você vai ver que os irmãos dele se curvaram diante dele e o adorou. Não é assim? Nós vamos ver outros, a história de Esaú, né? Quando o irmão dele passou ele para trás, quando ele volta e o adora. Mas essa adoração é um tipo de respeito. Mas a adoração a Deus, além de ser um tipo de respeito, ela tem que ser um tipo de entrega, um tipo de renúncia. Amém? Vocês estão entendendo? Porque muitas vezes nós queremos quebrar o protocolo para algumas coisas, mas não queremos sujar nossa roupa. Isso, o que é que o senhor quer dizer com isso? Às vezes o formalismo também faz com que eu e você não façamos aquilo que deveríamos. Se render de corpo e alma. De se entregar ali plenamente. Está muito forte? Tem alguém aí, irmãos? Eu não ia pregar, eu já tinha vindo para cá para pedir para outra pessoa pregar. Mas aí eu falei, se for eu para pregar, o senhor vai falar durante o louvor. Então vamos lá, né? Eu também faço prova de Deus. Amém? Abre lá em Êxodo capítulo 34, de 1 a 8. Êxodo 34, de 1 a 8. Todos acharam? Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã no monte Sinai, e ali te ponhas diante de... onde? E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelha nem bois se apacentem de frente do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras. Então, levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedras nas suas mãos. E o Senhor desceu em uma, e pôs-se diante, e proclamou o quê? O nome do... Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Jeová, o Senhor Deus de misericórdia e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência, que guarda a beneficência em milagres, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. E que mais? Que ao culpado não tem por... E que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª. E Moisés se apressou e ficou de qualquer forma. É isso que está dizendo aí? O que é que está dizendo aí? Hã? Eu vou ler de novo porque eu não entendi, tá bom? E Moisés se apressou, inclinou a cabeça em terra e o... Aqui, ó.
não veio devagar, não veio irreverente e se prostrou diante da presença de Deus. Nós estamos falando aqui de um homem que quando ele foi ter com Deus e disse, vou matar todo mundo, vou destruir. Senhor, não destrói, vou destruir. Porque até de pedras eu posso suscitar pessoas, né? Descendências, não é assim? Não, Senhor, se o Senhor for matar eles, pode riscar o quê? Meu nome do livro da vida. Mas esse homem, mesmo tendo essa intimidade com Deus, quando Deus se apresentava, ele se sujeitava, ele se entregava, ele o adorava. É forte? Hã? Salmos 95, 6. Vocês podem me ajudar? Tarcísio, se você puder ler para nós, por gentileza. Salmos 95, versículo 6. Ó, vinde, adoremos, nos prostremos e nos ajoelhemos, que nos... Qual é a posição? É de dispersão? É de envolvimento? É de entrega? É de reverência? É de submissão? Sim. Quando nós entendemos isso, o nosso culto muda. Quando nós entendermos isso, quando o ministro de louvor diz, levante a sua mão e adore, você vai levantar sua mão prostrado dizendo, Senhor, eu me rendo a Ti. Segunda Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Pode. Nós vamos falar sobre o reinado de quem? De Ezequias, está aí no título, né? Então eles oferecem, eles fazem o culto e depois eles fazem o quê? Tem alguém aí, irmãos? Se prostra e adora. Queridos, quando nós paramos para analisar o que o Senhor tem feito em nosso favor, o que o Senhor tem feito por nós, olha, eu tenho mudado tanto meus conceitos. Eu acho que eu mesmo passou, acho que não tinha mais gente que ficava disperso do que eu. Eu ficava subindo e descendo, vocês lembram? Resolvendo coisa na hora do culto. Até o dia que eu comecei a estudar sobre como é a adoração do povo de Israel, como é a reverência no culto. Eu estou falando para vocês aqui o que eu vivi, e eu vi a diferença que isso fez na minha vida espiritual. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que ganhar tempo em executar aquilo que viemos fazer. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo 30. Versículos de 1 a 8.
Deuteronômio 30, de 1 a 8. Todos acharam? Misericórdia para quem? Para os arrependidos. Deuteronômio 30, né? Versículo de 1 a 8. Diz assim: E será que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordarem delas dentre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converterdes ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo o que eu ordeno hoje, tu e os teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua... Então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, dentre os quais te espalhou o Senhor teu Deus. Tem uma promessa aqui, queridos? Mas é para quando o coração deles se voltar como deveria ao Senhor? Sim ou não? E eu não sei vocês, mas o que é que eu tenho feito muito? Tudo que eu tenho analisado. Eu não ia falar para vocês não, mas eu comecei uma pós em Bíblia. Lá na Faculdade Batista. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu estou lendo, mais o meu temor está aumentando. Porque eu paro para analisar qual tipo de culto que eu estou dando ao Senhor. Porque o povo escolhido, Deus está dizendo, eu quero você pleno, eu quero você inteiro, eu quero o seu coração todo. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntarás o Senhor teu Deus e te tornará dali. E o Senhor teu Deus te trará da terra que os teus pais possuíram e a possuirás, e te fará bem, te multiplicará mais do que os teus pais. E o Senhor teu Deus fará o quê? Tem alguém aí, irmãos? O que é circuncisão, hein? Uma marca. O Senhor teu Deus vai te marcar. Nós temos a marca, nós temos o selo da promessa. Nós temos o selo do Espírito. Somos marcados por Ele. E o Senhor teu Deus te circuncidará o quê? O teu coração e o coração da tua... Sabe o que é que Deus está falando aqui? Vai ser circuncidado não só você, mas os teus filhos e os filhos dos teus filhos e a tua descendência. Para amares ao Senhor teu Deus, com muita simplicidade e pouca entrega. É isso que está dizendo aí? De todo o quê? Com toda a tua alma. Para quê? Sabe o que ele está dizendo? Adore ao Senhor com a tua alma, com o teu coração, para que você fique vivo. Olha para o seu irmão aí. Fala para ele, você está entendendo? Qual é o princípio da adoração, da obediência, da entrega, da reverência? Você sabe qual é a diferença da reverência e do medo? Sabe? Porque a palavra de Deus, ela nos manda apresentarmos diante de Deus com ousadia, não é? Intrepidez, não é? Mas ela nos manda também ser reverente. A diferença do medo é que eu não me aproximo. Amém? Qual foi a diferença que eu perguntei? Do medo e da... Mas da reverência, eu me aproximo com cuidado, com zelo e com submissão. Eu não preciso ter medo de Deus. Mas ao me aproximar dele, eu não posso me aproximar de qualquer forma.
E o Senhor teu Deus porá essas maldições sobre os teus e sobre os teus odiadores que te perseguem. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Quando teu coração for inteiro, quando você me render, tudo que eu quero, a tua descendência vai ser alcançada e os teus inimigos, o que eu tirar de você, eu vou jogar neles. Daquele que te persegue, daquele que não gosta de você. E essa promessa foi dada a outra pessoa, né? Vocês se lembram? Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Sabe qual é o princípio da bênção? Obediência, submissão, entrega, renúncia. O próprio Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Será que eu tenho renunciado ao meu eu? Converter-se-á, pois, e darás ouvidos à voz de quem? E cumprirá alguns princípios, não é isso? Cumprirá todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. É forte? Quem tem ouvidos? O que me chama a atenção é: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus de todo o coração e com toda a tua alma, para que você viva. Gente, a gente atende algumas pessoas. Hoje mesmo eu tive que chegar mais cedo na igreja, que eu tive que atender uma pessoa que estava pensando em fazer besteira. E quando eu chamei ela, eu falei: vem cá, o que é que você tem feito com o que Deus te deu? Ela começou a chorar. A minha vida, ela tem um significado muito maior do que o que eu penso. Porque existe um propósito sobre a minha vida. Existe um propósito sobre a sua vida. Existe um chamado. E a essência que nós carregamos, ela é muito maior do que qualquer diversidade. Abra sua Bíblia, lá em Jeremias 29, 13. Estavam falando das cartas de exílio, né? Vamos a partir do 11? 29 a partir do 11. Todos acharam? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que... Então me invocareis, ireis, orareis a mim e eu vos... Mas no versículo 13 ele diz: pode me buscar de qualquer jeito que vocês vão me achar. É como? Buscar-me-eis e me achareis de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento. Quando eu estou aqui, eu estou dando isso a Deus? Eu estou com o meu coração pleno nele, com o meu entendimento, porque o apóstolo Paulo vai falar lá no Novo Testamento sobre uma mudança de mentalidade. E não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso, para que depois disso experimenteis. O depois disso eu estou acrescentando, viu? Estou parafraseando. Para que experimenteis qual seja o quê? Boa, perfeita e agradável. Quantos querem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? A mudança de mentalidade tem que ter. Não se conformando com este século. Sabe? Hoje eu estava conversando
Hoje, há algum tempo, eu já venho conversando com a Ovelha, que ela está fazendo a faculdade federal. E ela falou, bispo, como o povo insere coisa na nossa cabeça, né? Eu falei, porque eles têm convicção do que eles querem. Agora, os que vão para lá que não têm, se perdem. Nós temos que ter convicção de quem nós somos e do que queremos. E eu achei um comentário, eu achei interessante sobre isso, sabe? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, né? Em Gênesis, não precisa abrir, só quem estiver anotando sua nota, Gênesis 17, 3. Prostrou-se Abraão com o rosto em terra por motivo de temor, estando ele de frente do anjo. E a Teofânio, ou de alguma outra manifestação visível da presença de Deus. Em Gênesis 15, 1, o temor por muitas vezes faz parte das elevadas experiências espirituais sobre o que comento. Na referência dada, né? O método original de as pessoas prostrarem-se era como segue. A pessoa primeiramente ajoelhava, então inclinava a cabeça até a altura dos joelhos. Ó. Imagina o coração de Jesus quando aquela mulher ungiu seus pés. Cheio de discípulos. Mas vem uma pessoa que nem era merecedora e entrega uma adoração além da de todas as que estavam ali. Entrega algo diferente acima de tudo que estava acontecendo ali. Imagina a mulher do fluxo de sangue atravessando a multidão. Amém? Quem aqui já sangrou muito? Não precisa levantar a mão. Mas quando a gente está sangrando, a gente fica o quê? Fraco. Imagina 12 anos padecendo em enfermidade, perdendo sangue, ela devia estar bem, né? Mas a multidão não foi obstáculo para aquela mulher. Ela atravessou. Quem já pegou multidão como eu, tem multidão que simplesmente você não consegue entrar. De tanto que ela se imprensa. Agora imagina Cristo fazendo, exercendo milagres, né? Se seria fácil se aproximar dele, né? Nós vamos ver passagens dizendo, né, que pessoas queriam ser curadas, mas que não conseguiam chegar até ele, né? Então eram postas por cima do telhado, não é assim? Por quê? Porque onde Jesus estava, a multidão, ó. Indicava grande humilhação e reverência. Uma postura dolorosa, mas uma postura de adoradores. Pode ser, esse foi um comentário que eu peguei, né? Porque quando você começa a estudar a Bíblia, você vai ter que estudar o costume ortodoxo, o costume do judeu tradicional, você tem que sair estudando um monte de coisa, né? Mas o que me chama a atenção é que as pessoas que se prostravam, sejam por gratidão, por reconhecimento ou por qualquer outro motivo, no mínimo ela saía com uma palavra do mestre. Mas geralmente com um grande milagre. Quantos precisam de milagre? Prostrou-se em terra. Até aquele ponto restava alguma dúvida quanto ao resultado final das negociações. Mas agora a vitória estava garantida. E isso fez o coração do servo de Abraão humilhar-se diante do Senhor e louvá-lo antes. Ele havia inclinado. Agora, porém, prostrou-se no chão em agradecimento e adoração. Nós começamos o culto hoje falando de agradecimento. Quando eu entendo o que Deus fez por mim, os milagres que Ele fez por mim,
Irmão, eu estou pregando aqui hoje, é um milagre. Cadê a Rosângela? A presbítera Rosângela está ali. Pergunta para ela quando eu cheguei na igreja. Eu tinha dificuldade de aprender. Eu tinha medo de falar. E Deus falava para mim assim: tu vai ser meu pastor. Eu vou te usar na palavra. E eu falava: mas como, Senhor? Se eu leio um negócio agora, daqui 10 minutos eu esqueço. Mas quando Deus quer dar, Ele simplesmente dá. Basta a gente se sujeitar ali e fazer, sabe? Eu andava muito com a Bispa Ninon praticamente me discipulou, né? Ela que me levava para os cultos, né? Ela que me ensinou a ter um pouco de equilíbrio, porque eu, novo convertido, eu chegava nas casas, o que eu via eu falava, o povo ficava assombrado. O povo ficava assombrado, sabe? Ai, meu Deus do céu. E ali ela, ó, Darley, não é por aqui não, ó. Faz assim, faz desse jeito, vai por ali, vai por aqui. Agora pergunte para todos que andaram comigo se eu dei trabalhos para eles ou se eu ficava desobedecendo. Aquilo que era ensinado, eu, ó, guardava. Guardava. Quantas vezes eu virei à noite? Vocês querem ser discipulados pela Bispa Nino? Ó, só que ela vai botar vocês para ler Bíblia e para orar até umas horas. Eu cansei de virar à noite lendo a Bíblia. E isso foi me limpando, isso foi me curando, isso foi me restaurando. Assim, eu não sei nem se eu vou conseguir terminar essa mensagem, mas vocês não sabem de onde eu vim. Vocês não sabem quem eu era. Eu não tinha perspectiva de vida. Eu não tinha esperança de uma vida feliz. Eu era filho de um pai que não me aceitou. Eu era fruto de alguns espancamentos. Mas que hoje eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E uma das coisas que eu mais me lembro foi o dia que Deus falou comigo: filho, o problema não era o que o seu pai fazia com você. O problema era o que você alimentava dentro de você. O que as pessoas fazem com a gente, o nosso coração tem que permanecer puro. Nosso coração tem que permanecer limpo. Sabe? E muitas vezes a obediência, ela vai gerar em nós, queridos, alguns conflitos. Amém? Algum tempo atrás, quando eu aposentei, o pessoal perguntou: e aí, bispo, vai fazer mais umas faculdades? Eu acho que eu falei até com o Fabinho. Eu falei: só quero fazer 3 faculdades agora. Aí eles: quais? Eu falei: ciências ocultas, letras apagadas e engenharias de obras prontas. Nunca mais eu quero saber de TCC e nunca mais eu quero saber de nada. Aí esses dias Deus falou assim: o que eu tenho com você, eu preciso que você faça uma pós-graduação. Falei: amém, Senhor. Eu não queria, mas eu vou fazer. Mas eu esqueci. E as coisas começaram a travar. Quando eu fui lá e fiz o que Deus queria, fez assim, ó. E eu quero falar uma coisa para você: se sujeite. Porque muita gente fala que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Deus não muda. Amém? Ele é amor, mas ele é fogo consumidor. E a Bíblia diz que dura coisa é cair aonde? Na mão do Deus vivo. Se o Senhor dissesse para mim e para você hoje: Darley, você me ama? O que a gente responderia? Porque ele iria dizer: apacenta minhas ovelhas. Ele ia dizer: segue o teu chamado, cumpre o teu propósito. Levítico 9, 24. Levítico, capítulo 9, versículo 24.
Já estou terminando, viu, irmãos? Dura é esta palavra, mas somente ela me traz a promessa de vida eterna. Levítico capítulo 9, versículo 24. Vocês não acharam que eu estava lendo não, né? Vamos a partir do 22. Depois Arão levantou as suas ao povo e desceu, havendo feito a expiação pelo pecado e o holocausto, a oferta pacífica. E entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram e a glória do Senhor, aqui para mim, ó. Os sacerdotes estavam com o povo, vem, cumpre o que precisa ser cumprido e sai com algo que abençoa o povo. Gente, olha a responsabilidade de nós que estamos aqui. E a Bíblia diz o que no finalzinho aí? Lê para mim, pastora Tati, por favor. O que viu o povo jubilou e ficou disperso na congregação, não foi? Jubilou e o quê? Jubilou e o quê? Se prostrou. Ah, bicho, mas isso é coisa do Antigo Testamento, né? Não é assim? Lá no Novo Testamento, as pessoas que foram curadas se prostraram e o adoraram. Abre sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 27. Às vezes a gente vem para cá e conta com a boca assim, ó. Em adoração, eu me rendo a ti. Mas estamos dispersos. Estamos pensando no que nós vamos ter que resolver depois. Estamos mexendo no celular. Estamos conversando com o outro. Que rendição é essa? Hã? Passamos o culto do celular esperando uma resposta. Será que é essa a adoração que Deus quer de nós? Hebreus capítulo 12, versículo 17, diz assim: esta é a palavra, ainda uma vez mostra as mudanças das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que tenho recebido um reino que não se pode ser abalados, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus como? Agradavelmente, com dispersão, não é isso? Com o que, irmãos? Rever. Mudou alguma coisa do Antigo Testamento para o Novo? Lá eu tinha que ter reverência? Tinha que ter submissão? E agora? Vou ler de novo. A parte B aí do versículo, tá? Vamos para o 28. Pelo que tenho recebido um reino que não se pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quando o apóstolo Paulo fala da reverência, ele fala da reverência e da piedade, e ele diz, porque Deus é um Deus que é um fogo que consome. Eu estou preparando um estudo lá sobre por que Nadab e Abiú foram consumidos se eles eram sacerdotes. Se eu me esquecer, depois me cobrem, tá bom? Mas, queridos, eu contei essa história para vocês aqui. Um dia eu fui orar por uma pessoa no hospital, uma ovelha. E eu fui com tanta fé. E assim que eu saí, eu andei não muito, meu telefone tocou e disse, ela acabou de partir.
Eu sei que em tudo Deus tem um propósito. Mas naquele momento eu parei para analisar também sobre minha responsabilidade de estar ligado com Deus. Porque num piscar de olhos, uma vida partiu. Só que antes dela partir, foi dada uma palavra para ela de liberar perdão, né? De estar prostrada ao propósito. E essa pessoa se quebrantou. E quando eu pego a minha Bíblia, em que eu vejo o povo unido, no mesmo propósito, em sujeição, em adoração, em reverência, a presença de Deus veio e algo aconteceu. Houveram curas, batismo com o Espírito Santo, milagres. E eu quero dizer para vocês, nós não podemos abrir mão disso. Senão o que nós viemos fazer aqui perde todo o sentido. O temor de Deus tem que fazer com que eu permaneça de pé, porque não adianta nada eu vir aqui ouvir essa palavra de Deus e fazer o que não devo lá fora. Porque a adoração, ela não pode ser um momento. Ela tem que ser um estilo de vida. A adoração tem que ser a extensão daquilo que eu faço no meu dia a dia, na minha casa e no meu trabalho. E se você entendeu essa mensagem, vamos ficar de pé para adorar ao Senhor.